Vascaínos e vascaínas, aqui é o Everton do Pega na Geral, debates vascaínos. Amigos, eu vou tratar hoje de um tema rápido, é, que é a questão das novas gerações de vascaínos e a mentalidade que está predominando em parte dela. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não concordo com esse negócio de dizer a torcida, as novas gerações vascaínas são Nutelas, não são. Isso é, na minha opinião, errado, por dois motivos. Primeiro que esse negócio de algum ser mais vascaíno que o outro, eu acho que isso não tem como medir. Não tem como. Fulano é mais vascaíno que o Beltrano por isso, por aquilo. Não, tem vascaíno anônimo que mora lá nos confins, que ninguém conhece e que está, às vezes, fazendo muito mais pelo Vasco em termos de espalhar a vascainidade do que outros que são sócios, que são conselheiros, que são beneméritos, enfim. E outra, eu, por exemplo, desde que eu comecei a ver o Vasco, eu já vi 18 títulos do Vasco. 18 títulos, inclusive dois continentais. E olha, sem contar Taça, Taça Guanabara, desculpe, Ramon de Carranza, o tricampeonato da Ramon de Carranza, senão seria muito mais. Estou contando só título, né, de campeonatos. Só aí foram 18 no período desde que eu me entendo por torcedor. A nova geração, essa que está aí há 20 anos, viu quantos? Que tem 30 anos de idade. Quer dizer, é muito mais difícil ser vascaíno e, no entanto, eles continuam sendo Vasco. Então, não dá para dizer que quem é vascaíno, a nova geração, a juventude vascaína, é uma juventude de garra vascaína. A gente tem que valorizar isso. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: uma pessoa ou uma instituição ela pode começar a se colocar numa situação subalterna, principalmente pela atitude mental. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa, na sua convivência familiar, seja homem, seja mulher, ela sofre uma humilhação qualquer que para ela era inaceitável. E, por algum motivo circunstancial, ela deixa passar batida, ela aceita aquela humilhação. E aí a tendência numa situação dessa é que a humilhação se repita e vá gradativamente aumentando. Até que a pessoa, quando vê, o que era inaceitável passou a ser rotineiro e ela perdeu toda a dignidade que ela tinha. E isso acontece com a instituição. Se a gente não tomar cuidado com a mentalidade que a gente. Com a postura, com a nossa atitude em relação ao que é inaceitável. O que é inaceitável deve continuar sendo inaceitável. Para minha geração de vascaínos, porque vamos lembrar, muita gente aqui conhece, a maioria conhece, mas é sempre bom lembrar que o Vasco, em termos de enraizamento na sociedade brasileira, de história, é o clube mais importante. O Vasco foi o clube que incluiu os negros no futebol, e isso não é qualquer coisa. Isso significou a popularização do futebol como nós conhecemos hoje. O Vasco, quando tinha estádios aqui no Brasil de 4, 5 mil pessoas, construiu São Januário para mais de 20 mil pessoas, quando não havia na América do Sul um estádio tão grande. O São Januário foi durante 20 anos o maior estádio da América do Sul. Isso em 1927. Um clube que nunca contou com a simpatia, com o apoio, com o incentivo da mídia, que olhava de soslaio, de olhava com um certo desprezo para aquele clube formado por pequenos comerciantes portugueses, por negros, por operários, e mesmo assim foi a primeira equipe, antes da seleção brasileira, a ganhar um título no estrangeiro, campeão sul-americano de 48, formando essa torcida nacional que nós temos hoje, com o Expresso da Vitória, com aquelas conquistas. Quer dizer, o Vasco há muito tempo é grande, mas já passou tempos de seca. Na década de 70, como vários outros grandes clubes. Agora, para uma geração, para os vascaínos que foram acostumados com essa grandeza, por exemplo, era inaceitável pensar em ser rebaixado. A minha geração, década de 80, não, isso não passava pela cabeça, o Vasco nunca seria rebaixado. Aí, porque foi rebaixado 3 vezes, que isso feriu muito o amor próprio da torcida do Vasco, a gente vai continuar achando que isso faz parte? Não, não faz parte da nossa história. Da mesma forma como não faz parte da nossa história ter um presidente ainda que ilegítimo,
que diga que nós valemos 20% a menos do que um determinado clube aqui do Rio, que nem sequer tem estádio, que não tem 1/10 da nossa história. E ele vem a público dizer que não, nós valemos 80% desse clube. E aí tem um técnico, fruto desse ambiente, que diz que contra esse rival, esse determinado rival, a gente já descarta porque a gente vai perder mesmo. E quando você começa a aceitar o inaceitável, esse é o caminho para se apequenar. O Vasco e o Vascaíno e as novas gerações, eles não carregam só o fato de torcer por um time. É um clube, é uma instituição que está enraizada na história do Brasil, que tem repercussão mundial. Então, não tem motivo para ser subserviente, para se sentir menor do que os outros. E nós não podemos deixar que essa mentalidade prevaleça, vascaínos da nova geração. Não deixem que isso prevaleça. Não deixem criar entre os vascaínos uma filosofia de vira-lata. Não, o Luxemburgo está certo quando falou isso. Não, porque não está certo, não. Nós temos que ser orgulhosos, nós temos que ser altivos, nós temos que ser altaneiros, como diz os nossos hinos, como dizem os nossos hinos, as nossas músicas. E isso pressupõe atitude da torcida, porque quem vai salvar o Vasco, como sempre, é a torcida. Não é essa caterva que hoje dirige o Vasco e que mais dia, menos dia, será expurgada e o Vasco vai retomar, sem dúvida nenhuma, um caminho de glórias para voltar a fazer o que sempre fez, vencer e dar orgulho para essa imensa e maravilhosa torcida, principalmente essa torcida jovem que continua perpetuando amor ao Vasco. Saudações vascaínas.